Para compreenderem as Escrituras, vamos estar estudando o Evangelho de Lucas, capítulo 3. Mais uma vez estaremos partindo do versículo de número 2, que nos diz assim: Sendo Anás e Caifás sumos sacerdotes, veio a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, no deserto. Nós temos trabalhado bastante este tema, este texto, para mostrar, para compreendermos nas Escrituras esta mudança, podemos dizer assim, uma mudança de paradigma, uma mudança de direção espiritual em todos os sentidos. O Espírito de Deus está orientando, está falando para João, falou para Zacarias, falou já para Maria, também já falou para Isabel a respeito de uma mudança. Alguns que estavam na liderança, instituições, líderes, sumos sacerdotes, vão cair, vão perder a liderança do povo de Israel. E alguém do povo, do deserto, do interior, da cidade pequena, será elevado e vai assumir a direção, vai assumir o ministério, vai vai surgir uma nova instituição, vai surgir a igreja. Tudo isso pela palavra de Deus. E o povo de Israel vai tentar se apegar ao passado. Vão chegar até Jesus, vão reagir a este anúncio de uma nova liderança, de uma nova instituição. O velho vai ser substituído pelo novo. Eles vão chegar diante de Jesus e vão dizer assim: mas nosso pai é Abraão. E vão querer se firmar na instituição de Abraão, nas promessas a Abraão, no que Deus revelou a Abraão, e eles vão se chamar, vão requerer o direito de serem os herdeiros dessa instituição abraâmica, ou mesmo de Moisés, da lei, ou de Davi, de Salomão com o templo. Então tudo isso eles vão requerer para aquela geração ali de escribas, de sacerdotes, do sumo sacerdote, os fariseus, os saduceus, vão todos requerer. Aquele modelo, aquela instituição, era a instituição na direção de Deus. Mas agora Deus está trazendo algo novo. Deus faz coisas novas a cada dia. Deus pode fazer coisas novas. O Espírito de Deus está movendo. O Espírito de Deus está guiando. O Espírito de Deus está trabalhando, está revelando. Então eles diziam a Jesus: nós temos por pai Abraão, somos herdeiros da promessa, estamos aqui, aqui já foi grande, aqui já foi cheio de pessoas esse lugar. E Jesus está dizendo: olha, eu posso levantar dessas pedras filhos de Abraão, vocês não são filhos de Abraão, vocês são filhos do diabo, o pai de vocês é o diabo. Porque não importa que a instituição no passado, no tempo mesmo que seja na geração anterior do seu próprio pai ou do seu avô, tenha tido ali um mover do Espírito Santo, uma direção, e tenha trabalhado conforme a direção de Deus para o trabalho, para o Espírito Santo. Mas isso não dá direito algum adquirido para o filho, a próxima geração, requerer esse mover do Espírito Santo. Coisas foram mudadas. Você não creu na palavra de Deus, você não obedece a Deus, você não faz o bem, você não ama o seu próximo, você não pratica a verdade, você não pratica a justiça, você vive de qualquer maneira, você não aprendeu as coisas de Deus, você não serve a Deus, você não agrada a Deus. É o que Jesus estava dizendo para aquele povo, e João Batista está aqui também dizendo: veio a palavra de Deus a João, fora do templo, fora de Jerusalém, lá no deserto, para dizer: olha, o tempo de vocês acabou. Estou com um machado colocado na raiz da árvore. Aquele que não der bom fruto será cortado. E é o que essas instituições, essas denominações que têm um nome e vão dizer: olha, no passado, nosso fundador pregou muito, muitas almas, muitas vidas foram salvas, se converteram. E nós demos exemplo, nós somos modelo, nós fomos uma bênção, nós temos história. Mas ficou para trás, ficou na história. Muito boa a história, mas não tem presente, não tem realidade. Vocês não pregam,
vocês não têm revelação, vocês não têm dom espiritual, vocês não vão na reunião de oração, vocês não são batizados com o Espírito Santo, vocês não têm discernimento espiritual. O nível de espiritualidade da maioria de vocês é quase zero. Não tem amor pela palavra de Deus, não compreendem as Escrituras, não tem uma prática de buscar a Deus, buscar a vontade de Deus, não tem intimidade com Deus. Então aqui está vendo essa mudança. Veio a palavra de Deus a João e não aos sumos sacerdotes. Por quê? Está vendo essa mudança. Quem estava em cima, sumo sacerdote, templo, Zacarias, está agora embaixo. E João, um novo nome, não existia esse nome na família, ele vai para o deserto. E a palavra de Deus vai a João lá no deserto, para marcar essa mudança. E as pessoas que antigamente iam à sinagoga ou iam ao templo ouvir o sacerdote, orar com o sacerdote, receber a ministração do sacerdote, agora eles estão indo ao deserto para ouvir João, porque eles têm esse testemunho, eles têm essa visão, eles têm esse discernimento de que a palavra de Deus está com João. Deus está com João. Deus está anunciando algo novo. E eles sabem que o que é do homem, ele vai ser pervertido. Ele vai ser convertido em algo ruim, em algo mal. Alguma coisa que foi criado lá no princípio, em Davi, em Salomão, em Moisés, em Abraão, foi criado para a glória de Deus. Agora já está servindo aos homens. É só para o seu próprio benefício. É para se enriquecer, é para fazer comércio até de almas, sem buscar a glória de Deus. E o povo humilde, ele tem essa revelação do Espírito Santo. Ele tem essa presença de Deus, ele tem esse cuidado de Deus. Então ficou claro, veio a palavra de Deus a João. E aqui nós vamos então descrever, avançar agora no nosso estudo, compreendendo as Escrituras. Vamos então agora para o versículo 3. E ele percorreu toda a circunvizinhança do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para remissão de pecados. Então que fique bem claro que ele vai pregar a purificação, o batismo com água, porque ele está apontando lá para Gênesis, o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Purificação, santificação, preparação, justamente para a habitação do Espírito. O Espírito vai habitar onde houver santificação, santidade. Buscai a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Mas quando você busca, e é apenas o primeiro passo, é o caminho da santificação, o batismo com água, para em seguida receber o batismo com o Espírito Santo. Então vem João batizando com água, depois dele vem o que é superior a ele, do qual João diz que não é digno sequer de desatar as correias das suas sandálias. Por quê? Porque ele batiza com água. Mas Jesus, o que vem depois, o Messias, o Senhor, o Salvador, vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Essa é a grande diferença, é ser batizado com o Espírito Santo. Então o Espírito vai te fazer lembrar da palavra, vai te ensinar a palavra e vai te dar poder, tanto para viver, obedecer essa palavra, quanto pregar, ensinar. Vai te dar argumento, vai te dar inteligência, sabedoria, ciência, vai te dar a palavra certa. Ele vai até falar através de você, te dando palavra que nenhuma autoridade, seja política, seja científica, seja acadêmica, de onde for, não poderá resistir a tal sabedoria, porque não é a sabedoria do homem, mas é a sabedoria de Deus, é a sabedoria dos céus, é a sabedoria do Espírito Santo, é o dom do Espírito Santo. Versículo 4. Como está escrito no livro das palavras do profeta Isaías: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Todo vale se encherá e se abaixará todo monte e outeiro. O que é tortuoso se endireitará e os caminhos escabrosos se aplanarão. E toda a carne verá a salvação de Deus. Então ele foi pregar o que estava escrito, justamente anunciado que haveria uma pregação no deserto, voz do que clama no deserto. Então João está cumprindo a profecia
de Isaías, ele está clamando, é a palavra de Deus, é o Espírito Santo que está falando, através de João, para preparar o caminho do Senhor e endireitar as suas veredas. É preciso que se crie uma vereda no deserto que encaminhe para o batismo com o Espírito Santo, o cumprimento da promessa de Deus, desde Gênesis, passando por Moisés, por Davi, por Salomão, passando anteriormente por Samuel, passando agora aqui por Isaías, passando por Jeremias, passando por Joel, Ezequiel, Daniel e tantos outros, dizendo que o caminho do Senhor, o caminho plano, um caminho direito, um caminho endireitado, correto, porque pela vontade do homem havia um caminho tortuoso, pelo mau ensino, pela má interpretação. Era um povo pervertido, um povo que errava sempre. Errava no ensino, errava no discernimento da vontade de Deus, errava na prática. Errava tanto no conhecimento, o povo perece por falta de conhecimento, como errava pela prática. O povo me louva com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Eles buscam somente o seu próprio interesse. O Deus deles é o ventre, é atingir os seus objetivos pessoais, particulares, no meio do que deveria ser a obra de Deus, o caminho do Senhor, a vereda do Senhor, a vereda do justo, a vereda da verdadeira adoração em espírito e em verdade. Era isso que deveriam estar buscando, indo a um lugar, congregando, para buscar a Deus, buscar a glória de Deus, buscar o conhecimento, o entendimento das Escrituras que testificam a respeito de Jesus, do Messias, do batismo com o Espírito Santo. Então, João já estava preparando com o batismo, com uma preparação, com uma purificação, para que viesse posteriormente Jesus e o batismo com o Espírito Santo. Então todo vale se encherá e se abaixará todo monte outeiro. Então aqui há toda uma mudança de perspectiva, de ministério, a obra de Deus. Agora Deus vai fazer coisas novas, que realmente vão deixar os antigos líderes perturbados. Eles não vão conseguir crer, não vão conseguir entender, nem no ensino de Jesus, não vão conseguir. Jesus vai ensinar por parábolas, eles não vão perceber. Eles estão fechados na sua mentalidade, na sua visão de obra de Deus, na sua visão lá de templo, de administração, de riqueza. Eles começam a criar ideias que os satisfazem e não percebem que eles assim estão mentindo, eles estão se desviando, estão se afastando do projeto de Deus. É como alguém hoje dizer que um pastor, o modelo de um pastor, é aquele que tem o melhor carro, que tem o melhor anel, a melhor caneta, como um médico, como um engenheiro, como um advogado, assim tem que ser o pastor, o melhor carro, a melhor marca do ano, e que more no melhor bairro da cidade, e que mostre a sua bênção pela sua riqueza, tudo girando em torno dele, as programações, a arrecadação, as melhores formas de tirar o dinheiro do povo, do visitante, de trazê-lo para o meio da sua congregação e torná-lo um grande dizimista, um grande ofertante, porque na riqueza do pastor, diante dos homens, na exaltação do pastor estará a exaltação da glória de Deus. Deus revela a sua glória na riqueza. Isso é uma grande mentira, é mais uma invenção do coração do homem, enganoso, pervertido, que vai começar bem, vai começar para a glória de Deus, para o nome do Senhor ser adorado, exaltado, para o Espírito Santo, para as coisas do Espírito, e vão para a carne. E a carne vai prevalecer, a carne vai buscar os seus interesses, a carne vai buscar os seus cuidados, e assim o caminho do Senhor vai estar cheio de escândalos, de vergonha, situações que envergonham o Evangelho, envergonham a palavra de Deus. Então, com isso, Deus está mudando. Todo vale se encherá. Quem está lá desprezado, quem está sendo explorado, escravizado, oprimido, vai subir, vai ser batizado com o Espírito Santo, vai entender. E aquele monte, aquele outeiro, aquele grande líder que se exalta, vai ser abaixado. Então, Deus está permitindo tantos escândalos, tanta vergonha, tantas posições políticas
completamente deturpadas, um sinal de fanatismo religioso, de falta de conhecimento de Deus, falta de sabedoria, falta de entendimento tão grande que eles estão sendo rebaixados, estão sendo humilhados, estão passando vergonha. E nós vemos isso hoje acontecendo. E aquele que vem realmente humildemente, vem de baixo, vem do serviço, vem buscando a Deus, buscando a glória de Deus, não quer se exaltar, não quer nada para o seu próprio nome. Esse é batizado com o Espírito Santo e, como nós falamos no último estudo, ele pode passar pelas maiores cidades do mundo, pode ver as maiores riquezas, podem apresentar para ele, como queriam apresentar para Jesus lá, presente-se em Jerusalém, vai lá no meio dos líderes, tente ser um dos líderes, você tem condição. E ele sabe, meu reino não é deste mundo, o Espírito Santo lhe revela, você é minha testemunha, você pode ser até a testemunha mártir que vai sofrer perseguição, porque você vai estar apontando os erros, a iniquidade, a perversão dessa sociedade, dessa religião hipócrita, dessa religião que serve o mundo e quer as riquezas terrenas, quer as riquezas do mundo da vaidade, do egoísmo, e não busca a glória de Deus, não acumula tesouros no céu, não tem essa visão, não dá valor às coisas espirituais. É uma religião de Esaú, não é a religião de Israel. Não é a religião daquele que quer a bênção de Deus, a bênção do batismo com o Espírito Santo. Mas é a religião da carne, da comida, da bebida, da embriaguez, do carro novo, dos bens materiais. É semelhante lá à religião da Babilônia pervertida, prostituída, se vendendo para o mundo, fazendo comércio, sendo centro comercial, ao invés de ser o lugar da glória de Deus, casa de oração para todos os povos. Preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Então são essas veredas que são endireitadas pelo poder do Espírito Santo, com o batismo com o Espírito Santo, é que alguém vai andar no caminho certo, no caminho estreito, vai acertar a porta estreita, vai caminhar por este caminho estreito, e toda a carne verá a salvação de Deus. Essa salvação que vem do arrependimento, da confissão de pecados, de um propósito, de obedecer a palavra de Deus, da fé. O justo viverá da fé, de andar por este caminho de justiça e ser livre da perdição, da prostituição, da perversão, da iniquidade e andar no caminho da justiça. Essa é a salvação de Deus, ser salvo dos seus pecados. O pecado do passado perdoado pela graça, sem esforço algum, apenas pela fé, porém uma nova vida, batizado com o Espírito Santo, salvação, aquele que adora a Deus em espírito e em verdade, entra então pela porta estreita e acerta o caminho. O seu caminho está endireitado, o caminho está preparado, é o caminho do Senhor, é o caminho que o justo anda e ele não erra. O justo prevalece, o justo viverá da fé, o justo será abençoado. Esse justo, esse que anda em justiça, é aquele que é batizado com o Espírito Santo, é aquele que é guiado pelo Espírito de Deus, porque todo aquele que é guiado pelo Espírito de Deus, esse é filho de Deus. Que Deus te batize com o Espírito Santo, que você seja restaurado, tenha os seus caminhos aplanados, endireitadas as suas veredas para a glória de Deus, e vá buscar a glória de Deus, não a glória deste mundo, nem a sua glória neste mundo, mas a glória de Deus, e que o conhecimento da glória de Deus encha toda a terra, assim como as águas cobrem o mar. Que Deus te abençoe hoje e eternamente, em nome de Jesus, o Messias. Amém.